A senhora é conhecida, a gente viu aqui, como alguém que inclusive a única policial militar capacitada, treinada para fazer o combate à pedofilia. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre pedofilia, o que que é pedofilia, quais são os conceitos que a gente tem sobre isso, especialmente numa época onde pessoas que se dizem tão estudiosas, né, como lá em Harvard, gente na ONU, defende a descriminalização da pedofilia, desde que haja consentimento em qualquer idade. Eu, quando leio isso nos jornais, nas notícias, eu me arrepio, porque eu já tratei gente abusada, tá? E acho que a maioria dos pastores já lidaram com isso. E a gente sabe o efeito disso na vida de uma pessoa, o trauma que gera, a situação que está envolvida por trás. E de repente um infeliz, me perdoe a expressão, né? Um infeliz desse fala uma bobagem dessa, talvez nunca tenha visto o outro lado da situação. Então, o que é isso? Explica para gente, né, dentro de todo esse conhecimento que Deus lhe permitiu ter, e essa bandeira que a senhora levanta há muitos anos, não é de agora, que é uma bandeira que a senhora trabalha contra esse mal dentro da sociedade brasileira. Pastor, a pedofilia, pelos anos de experiência, eu tenho 33 anos na área de pedofilia, é o pior crime da humanidade. Quem pede para que seja discriminada a pedofilia, que seja permitido a pedofilia, porque no nosso país pedofilia não é crime. No Brasil não está tipificado no Código Penal como crime. Entra, pega uma carona no artigo 217-A, com uma pena insignificativa que é de 8 a 15 anos de prisão. E ele acaba cumprindo menos da metade por ter bom comportamento, ser réu primário e tal. Mas é um crime até pensar nisso. A liberação. A criança, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Eu digo, pergunte para uma vítima ou para a família de uma vítima o que ela acha disso. Se ela acha isso normal, a criança ser tocada, arrebenta a vida da criança. Eu vejo a pedofilia, pastor, como a raiz de todos os problemas. Quando você vê um morador de rua, quando você vê alguém caído em uma sarjeta por causa das drogas, quando você vê um casamento destruído, uma pessoa praticando furto, roubo, estupro, uma criança cometendo suicídio, uma adolescente, um adulto cometendo suicídio com síndrome do pânico, com depressão. Aquela pessoa que acabou a alegria dela. Isso tudo é resultado daquele pedófilo que tocou na criança, que roubou a melhor parte da vida do ser humano, que é a inocência, que é a infância. Não tem cabimento. Irmã Tânia, né? A gente sabe que quando a gente fala de pedofilia, a gente tem várias situações, né? A gente tem aquela que é uma situação até agressiva, de rapto, a gente tem até, vamos dizer assim, de gente que acaba matando, como a gente teve aqui em Curitiba, uma criança que foi achada numa mala anos passados, né? Foi um crime nacional que a gente viu. É, depois foi descoberto quem fez isso, foi preso, etc. Mas a gente tem também aquela pedofilia que acontece atrás das cortinas de casa, né? E com tristeza, estou falando agora como pastor, né? A gente lida mais com essa pedofilia do que aquela que é violenta, que acontece com pessoas que a gente não consegue imaginar. Eu sou avô, que um avô abuse da sua neta, do seu neto, que um pai abuse de um filho, tá? Ou de uma filha, de um tio, de um primo, não é? E isso fica, às vezes, guardado no segredo da família, ou às vezes até faz de conta que não viu, né? E aí esse trauma vai se
se misturando e vai se enrolando, né? Como é que a gente lida com essa situação intrafamiliar? A única solução, pastor, e isto é bíblico, está em Oséias: nosso povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas está também em Atos 8:31, como podereis aprender se ninguém me ensinar? Eu comecei a trabalhar com pedofilia e atendia e atendo até hoje, todos os dias. E eu vi a necessidade de falar sobre isso. Então, o que eu digo para as famílias? Venham saber qual é os cuidados que você deve tomar para que teu filho não seja abusado. Porque o senhor falou da família, e eu afirmo ao senhor que 90% dos casos de pedofilia ocorrem no âmbito doméstico, com o pai, 20%, 67% com padrasto, 10% com mulheres, aí entra mãe, tia, avó. Pastor, eu atendi o absurdo de uma avó e de um avô abusando de uma criança. Meu Deus. Tio, primo, irmão com 14, 15, 16, 17, 18 anos. E primo, com essa idade também, prima, padrinho, amigo da família. Só no âmbito familiar, no âmbito doméstico e com ligação doméstica, são 90% dos casos. O pedófilo que o senhor falou da menina da mala, eu trabalhei nesse caso, da Raquel Genofre. Eu trabalhei nesse caso na época. Recentemente nós tivemos uma menina que também estava dentro do sofá da casa. Foi recente, foi esses dias. Faz o quê? 1 mês, 2 meses, o vizinho pegou. Este é o pedófilo alheio. Este pedófilo alheio, ele estupra e mata. Aí desaparece a criança, todo mundo. Você já sabe, mas nós tivemos um caso, inclusive, disso numa igreja batista no Recife, anos atrás, em que uma pessoa, eu falo isso com tristeza no coração, né? Retirou uma menina do departamento infantil, estuprou nas dependências da igreja, matou, escondeu o corpo e fugiu, né? Então, assim, só para dizer que os cuidados devem existir em qualquer lugar. Qualquer lugar. Exatamente, pastor. E nós tivemos mais um aqui no Paraná, que ele pegou a menina dentro da igreja, ele convidou para ir até a casa dele, também estuprou, matou, levou para o mato, estuprou lá, em cima do capô do carro, depois de morta, jogou o corpo no chão, juntou ali graveto, sabugo, palha de milho ali, meteu fogo e voltou para a igreja. Ele era pastor. Meu Deus do céu. E ajudou... O primeiro não era pastor, não. Mas esse ajudou a procurar a criança e chorou no velório. Depois a polícia descobriu, né? Então, assim, as pessoas confiam demais. Não é que o pastor seja pedófilo, não é que o padre seja pedófilo, é o pedófilo que estuda para ser pastor, que estuda para ser padre, para ter facilidade e a confiança da família. Por isso, eu volto a falar, nós temos que vigiar, nós temos que tomar conhecimento de quais são os cuidados que nós devemos ter para que a gente não caia em erros assim.